Bonjour, bonjour. Sou a professora Sophie e hoje eu vou explicar para vocês como fazer a pergunta qu'est-ce que c'est, que significa o quê e como que ela funciona. Então vamos lá. Essa pergunta a gente usa para coisas, tá? Então c'est question pour les choses, choses e coisas. Ok, então como que é essa pergunta qu'est-ce que c'est? Aqui ela está escrito sem contração, que é, ce é, mas ninguém fala assim, hein? Então, em francês tem uma regra que quando tem duas vogais que se batem, que é o caso que está aqui, ó, o que está batendo com o é, tá? Quando tem duas vogais que batem, e sempre a primeira vogal que vai embora e se transforma em apóstrofa. Então, aqui esse E vai embora, e aqui está batendo o se, a letra E do se, está batendo com o E, então, e o E do se, que vai embora e vai se contrair. Então, no final, essa pergunta vai ser assim. Tudo isso daí seria junto, então vai dar qu'est-ce que... E quando a gente escreve todas essas letras, de verdade, elas têm o som da letra C. Então, não é para ler tudo que vocês estão vendo, porque senão ninguém vai entender o que vocês estão falando. Então, a gente escreve um monte de letra para falar um som só, que no caso aqui, o som da letra C. Então, seria assim. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Certo? Ok, então, qu'est-ce que c'est? É a pergunta para a coisa. Você vê uma coisa, você não sabe o que é, você pega a coisa, aponta para a coisa e pergunta, Sophie, qu'est-ce que c'est? Sophie, qu'est-ce que c'est? Tá? Sophie, qu'est-ce que c'est? E vai assim perguntando. Ok. Esse I que vocês estão vendo aqui é o verbo être. O verbo être, o verbo ser e estar. Quando conjugar ele, então é je suis, tu es, il est. Quando a gente lê com on, a gente vai emendar com o en do on est, nous sommes. Tem que arrastar as consoantes, porque a letra ES no final não se fala, então tem que arrastar o M. Nous sommes, vous. Aqui tem um S que vai emendar com uma vogais. Quando um S emenda com uma vogais, dá som de Z. Vous êtes, não tem que falar tudo junto. Tem que somente passar a letra Z na frente da outra palavra em seguida. Vous êtes, e aí se para no T, porque ES não se fala. Vous êtes, ils sont. Vou repetir. Être. Je suis, tu es, il est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ok. Antes de explicar como que é feita essa pergunta, tá? Então, a gente vai ver por que tem esse se aí que está na frente do verbo ser e estar. Vamos lá. Em francês, está marcado aqui, ó. Pour faire une phrase, en français, on utilise toujours un sujet, un verbe e um substantif. Por que estou explicando isso? Estou explicando isso daí porque em português, a língua de vocês, ela contrai muito. Por exemplo, alguém pergunta para vocês, você vai na festa? Vocês vão responder, vou. Em francês é impossível fazer uma frase somente com um verbo. A gente vai falar, eu vou lá. Então, eu, sujeito, vou, verbo, lá, o substantivo. Não dá nem para falar eu vou, porque se vocês falar eu vou, o francês vai perguntar onde que você vai. Então, para vocês parece absurdo, mas o pior é que é verdade, tá? O francês vai perguntar para vocês, onde que você vai? Mesmo você acabou de te perguntar, você vai na festa? E você falar eu vou, e daí vai perguntar, você vai aonde? Ok, então, a nível de frase, tá? A gente pode falar, ele é funcionário, tá? Vai dar, il est fonctionnaire, sujeito, verbo, substantivo. Ou vou usar a palavra employé, que é empregado. Fonctionnaire é qualquer pessoa que trabalha para o Estado. Employé, então, é quem trabalha no
privado. Então, il est, aí esse E acabar com T, esse T vai ser repetido na frente da palavra employé. Il est employé, certo? Il est fonctionnaire, il est employé. Então, sujeito, verbo, substantivo. O, elle est, aí vou emendar o T com architecte, elle est architecte. Elle est architecte. Ok, então posso falar, ele é funcionário, ele é empregado ou ela é arquiteto. E se eu quero falar é um funcionário, é uma arquiteta, posso fazer assim? É un fonctionnaire et une architecte. Não pode. Além do mais, ninguém vai te entender, tá? Então, por que não pode? Coisa do que eu falei aqui, ó. Para fazer uma frase, precisa sempre de um sujeito, de um verbo e de um substantivo. Mas, então, tudo bem, mas como que eu vou fazer? Se eu quero falar, é meu amigo, são meus pais, e se eu não posso usar sujeito, se eu não posso usar sou verbo, como que eu vou fazer? Ok, vamos lá. Então, vocês vão usar o ce, que está aqui dentro da pergunta, qu'est-ce que, aqui vocês têm ce é, tá? Então, quando vocês querem usar o verbo être ou estar, porque être, que é o verbo ser, e estar. Quando vocês querem usar ele sem sujeito, tá? Sem o sujeito ele ou ela, ou eles e elas, então tem que usar o se, tá? E quando esse se vai bater com o e no singular, ele vai contrair, e aí a gente vai escrever tudo isso, e a gente vai pronunciar se. No plural, ele não bate, então ele fica inteiro, e vai dar ce sont. Tá? Esse se significa é ou está, e esse ce sont significa são ou estão. A gente vai usar isso daí somente com o verbo être. E o sujeito, esse se, ele é sujeito neutro do verbo être, do verbo ser e estar. Quando vocês não querem usar ele com o sujeito, você tem que colocar esse sujeito neutro, que não tem valor de nada, mas permite começar a frase falando é, ou está, ou são, ou estão, certo? Cuidado, que muitos de vocês confundem isso daí com o adjetivo demonstrativo. Eu vou mostrar para você. Ok, em francês, a gente tem os adjetivos demonstrativos, que são esses daí. Adjetivo demonstrativo. Ok. Então, a gente tem 4. Tem o se, tá? Tem o seta. Tem o seta, que tem a mesma pronunciação que o set masculino. E tem o pluriel, que é o se. E tem o neutro, que é o neutro, que é ça. Esse se, ele é um adjetivo demonstrativo. Então, ele significa esse, este, aquele. Então, quando você tem esse, mesmo em português, você não vai falar esse é radiador. Não, você vai falar esse radiador é uma droga, por exemplo, tá? Então, esse, depois do esse, vocês vão ter que usar uma palavra, en français de substantivo, masculino, de sexo masculino singular. Então, eu vou falar, esse menino é meu primo. Então, eu vou falar, ce garçon é mon cousin. Então, depois do ce, não tem como usar um verbo. Por causa disso que vocês confundem. Vocês acham que esse ce é o mesmo que está na pergunta qu'est-ce que c'est. Mas não é, porque a pergunta não significa o que esse é, ou o que este é. E que esse ce, ele tem a mesma aparência, mas quando vocês usam em frente do verbo ser e estar, ele não tem valor de nada. Ele simplesmente permite usar o verbo ser e estar para começar a frase. Tá? Então, ele é um sujeito neutro do verbo ser e estar. Não confundir com o adjetivo demonstrativo, que depois dele a gente usar um substantivo. Tá? O set, por exemplo. Set também é um demonstrativo, que significa a mesma coisa que o se.
ele significa esse, este, aquele. Mas mesma coisa, depois dele, vou usar substantivo masculin, singulier, só que dessa vez vai começar com H ou vogais. Singulier, qui commence avec H ou voyelle. Voyelle. Pardon, voyelle. Então, por exemplo, eu vou falar, esse hospital é muito longe. Então, eu vou falar, cet hôpital est très loin, certo? Ok. Aí depois tem o demonstrativo set, que tem o mesmo som que o set masculino, por causa disso que leva a confusão também. Mas depois dele, vou usar substantif, féminin, féminin, féminin singulier, féminin singulier. Então, por exemplo, eu vou falar, o senhor conhece essa rua? Então, eu vou falar, vous connaissez cette rue? Então, sete, depois eu coloco uma palavra feminino, porque meu sete é feminino, então eu tenho que usar uma palavra que é feminino. Tá, eu sei. Então, e como que eu faço? Aqui o CE, vocês têm que falar fechado. Se. E S, quando tem S, e que não emenda, tem que falar aberto, sorrindo. Se, que é o primeiro, se, que é o plural, certo? Então, o C, vou usar substantivo, substantif, pluriel. Então, ele significa estes, estas, estes, estas, aqueles e aquelas. Então, todas as frases que eu fiz aqui, se eu faço no plural, vou usar o C. Por exemplo, ce garçon est mon cousin. Então, ce garçon est mon cousin vai virar ces garçons sont mes cousins. Aí depois eu coloquei cet hôpital est loin. Então vai ficar ces hôpitaux sont loin. Ces hôpitaux sont loin. Vous connaissez cette rue? Aí no plural vai dar vous, pardon, vous connaissez ces rues, certo? Então, C, ele significa esses, essas, estes, estas, aqueles, aquelas. Tá? Então, é o único que a gente tem no plural. E aí, depois tem o sa. O sa significa isso, isto, aquilo. Então, depois do sa, ele é neutro, certo? Depois do sa, não vem nenhum substantivo, porque qualquer palavra tem gênero e número. Então, o sa, ele que nem em português. Ele acaba a frase, ou começa a frase. Então, por exemplo, sa, vírgula. Você sabe fazer? Tu sais faire. Isso aí, você sabe fazer? Ça, tu sais faire? Ou então, acaba a frase. Tipo, você vai fazer isso hoje? Tu vas faire ça aujourd'hui. Certo? Então, voltamos. Então, isso são adjetivo demonstrativo, tá? Então, isso não é a mesma coisa que o ce que está no PDF. O ce que está no PDF, ele tem a mesma aparência, mas ele serve de sujeito neutro somente em frente do verbo ser e estar, tá? Então, quando vocês querem começar uma frase, por exemplo, vocês perguntam, qu'est-ce que c'est? Vocês não vão falar, ela é uma garrafa. Vocês vão falar, é uma garrafa. Então, quando vocês querem começar falando é ou está, tem que colocar esse se na frente do verbo de vocês, tá? Vamos ver, então, a pergunta. Aqui, então, não vou falar é un fonctionnaire. Vou acabar falando. Então, isso daí a gente não pode falar. É un fonctionnaire.
a gente vai ter que falar, usar o se, porque todo verbo tem que ter um sujeito. O é un fonctionnaire. E aí vai contrair, porque tem duas vogais que bate aqui. Tem o E do se que bate com o E do verbo, tá? Então, contrair sempre a primeira. Tudo isso, ó, tudo isso. É a mesma coisa que se vocês estavam vendo a letra C. Então, não é para falar sexta, tá? Então, vocês falam como se tinha a letra C. C, ST aqui, ele emenda, ST aqui do verbo, ele emenda na frente do an. Então, c'est un fonctionnaire. É a mesma coisa, ó. Aí eu não vou falar é un architecte. Vou falar mesma coisa. Vou colocar o se. Como vai bater, vou contrair e vai dar T, o T emenda na frente do an, c'est un, o N vai emendar na frente do arquiteto. C'est un architecte. Tá? Então, essas emendas são importantes para que a fala de vocês flui. Tá? Então, c'est un fonctionnaire e c'est un architecte. Não dá para falar et un fonctionnaire et une architecte. Ninguém vai entender. Tá? Então, c'est un fonctionnaire, c'est un ou c'est une architecte no feminino. Então, vamos lá. Na pergunta, por exemplo, vou mostrar isso daí, certo? Você quer saber o nome disso. Então, vocês vão ler a pergunta, ó, tudo isso daí e junto. Então, vai ser qu'est-ce que c'est? Sophie, qu'est-ce que c'est? Aí, na resposta não é ela é uma caneta. Hein? Vai ser é uma caneta. Então, vou usar o se do verbo, do sujeito neutro do verbo être. Tá aqui, ó. C'est, o T vai emendar. C'est un stylo. C'est un stylo. Sophie, qu'est-ce que c'est? C'est une, o T emenda na frente do une, c'est une bouteille. Aí, imagina que estou com o celular. Sophie, qu'est-ce que c'est? C'est, emenda o T, c'est un portable. Imagina que estou mostrando, vocês estão mostrando uma foto. Sophie, qu'est-ce que c'est? C'est une photo. Ok. E você tem várias coisas. Por exemplo, tem, duas garrafas, por exemplo. Duas garrafas. Qual é a pergunta? A pergunta é a mesma. E qu'est-ce que c'est? Em português, vocês não vão falar o que é e que são. Vocês vão falar a mesma coisa. Vocês vão falar qu'est-ce que c'est, certo? Então, a pergunta, ela é tanto singular como plural. Na resposta, que vocês vão responder no plural. E aí, o C vai se transformar em ce sont. Então, vai ser ce sont des stylos, ce sont des portables, tem que falar aberto para a gente saber que vocês estão no plural. Des, ce sont des portables, ce sont des bouteilles e ce sont des photos. Voltamos à pergunta, lá, qu'est-ce que c'est? Tá, a pergunta, qu'est-ce que c'est? Para coisa, qualquer coisa que vocês vão mostrar, e só apontar e perguntar, qu'est-ce que c'est? Que a pessoa automaticamente vai responder o c'est ou ce sont. Agora, dentro da pergunta o que é, tem um pedaço da pergunta que significa o que é qu'est-ce que, certo? Então, qu'est-ce que significa o que. E vocês vão usar isso daí para fazer pergunta. Então, qu'est-ce que, ó, isso é qu'est-ce que. Tudo isso significa o que, para fazer pergunta. Não marcar dentro de frase, tipo, eu quero o que você quer. Não, não funciona, porque esse o que não é, isso daí é uma frase, não é uma pergunta. Então, vocês vão usar esse qu'est-ce que unicamente para fazer pergunta, tá? E aí, como que vai usar isso daí? Então, vocês vão usar qu'est-ce que, e depois do qu'est-ce que, vocês vão usar o sujeito e o verbo. Sempre. Sujeito e verbo. Sempre nessa ordem. Então, por exemplo, o que, Sophie? O que você conhece no Brasil?
por exemplo. Então, qu'est-ce que... Ok. Você. Tu conhece. Connais. Peraí, gente. Qu'est-ce que tu connais? Aí, minúscula, que é melhor. Qu'est-ce que tu connais? Acabou o verbo. Aí, colocar o complemento. O Brésil. Sophie, qu'est-ce que tu connais au Brésil? Qu'est-ce que tu connais au Brésil? Sophie, o que você vai fazer esse final de semana? Então, qu'est-ce que, ok, tu vai fazer? Vai faire o demonstrativo, ce week-end, esse final de semana. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Ok. Aí depois, mais uma. O que ele gosta de fazer? Então, vamos fazer com ele. Então, vai ser qu'est-ce. Aí vai te dar que com il. Então, que com il tá batendo. Tá batendo o E do que com o I do il. E aí que tem que fazer? Tem que contrair. Vai ter que pronunciar o que com il, que vai dar qu'il. Então, vai dar qu'est-ce qu'il, tá? Então, o que ele gosta de fazer? Qu'est-ce qu'il aime faire le week-end, de final de semana, le week-end. Então, vai dar qu'est-ce qu'il aime faire le week-end? Qu'est-ce qu'il aime faire le week-end? Certo? Espero que esse vídeo ajudou vocês e que vocês gostaram. Obrigada, tchau!